ciências morfofuncionais do sistema tegumentar, locomotor e reprodutor. Então, hoje, né, conforme eu disse para vocês, garotos, eu vou começar, garotas, né? Conforme eu disse a vocês, vamos hoje começar a questão exatamente de aparelho reprodutor, né? Então, vamos falar de uma série de aspectos anatômicos e certamente eventos aí hormonais ligados tanto para a questão da produção de espermatozoides, ou seja, a questão exatamente de gametas masculinos, como também todos os eventos envolvendo aí gametas femininos em função disso aí. Vamos lá, então, aos trabalhos. Vou compartilhar com vocês, vamos ver. Secando, filho. De nada, peraí. Só um minutinho. Pronto, agora ele vai. Então, como eu estava falando para vocês, vamos falar exatamente dos eventos e certamente da questão toda relacionada à questão tanto para falarmos de aspectos tanto para gônadas femininas, ou seja, para ele reprodutor feminino, como gônadas masculinas nisso aí. Tudo isso para você ter base exatamente para a própria reprodução. O que é o próprio evento de reprodução? É um evento de propagação, ou seja, eu fazer com que um ser vivo dê origem a outro ser vivo. E isso é importante porque você faz a chamada perpetuação da espécie. Eu garanto que haja certamente o quê? A, a divulgação, a que haja exatamente o quê? O aspecto de você poder pegar aquela informação de um determinado indivíduo e possa passá-la, obviamente, para seus descendentes. Isso vai influir, obviamente, vai ser muito importante para a própria espécie humana, porque você faz com que você tenha aí a questão das melhores características, certamente sendo o quê? Passadas à frente. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Porque é sempre um aspecto de seleção em função disso aí. Bem, essa seleção, obviamente, em primeiro lugar, vai envolver dois aspectos, macho e fêmea. E aí vale a pena sempre a gente discutir como é que seria essa própria questão de eventos, de própria a questão estrutural, que você tem exatamente envolve machos e fêmeas isso aí. Em primeiro lugar, a gente fala que esses indivíduos são o quê? Sexualmente dimórficos. Dimórficos por quê? O próprio nome já fala. Duas formas diferentes, tanto para o aparelho reprodutor feminino e aparelho reprodutor masculino. Então, só um minutinho. Deixa eu só botar alguém aqui para dentro. Luana. O quórum feminino, como sempre, mais presente que o quórum. Ah, tá aqui, meu amigo. Já ia falar mal dos homens, ó. Nosso amigo Alisson, boa noite. Tá aqui, firme e forte. Vamos lá. Continuando o nosso raciocínio, garotos. Só um minuto, deixa eu ver só. Vamos ver, filho. Compartilhe. Professor, deixa eu te perguntar uma coisa. 2. O volume daí do senhor de áudio tá no máximo? Deixa eu olhar aqui. Tá baixinho minha voz? É porque eu tô achando a voz do senhor um pouco longe. Eu olhei aqui no meu celular, mas tá no máximo. Aí não custa nada perguntar. Claro que sim. Meninos, como é que tá a minha voz aí? Aqui no meu tá tudo ok. Tudo Não tá baixo, bacana? não.
Pronto. O meu também está no máximo. Eu olhei até o sistema. Mas está tudo ok aqui. Certo, tá bom, Daqui a pouco, obrigada. deixa eu chegar aqui um pouquinho mais, que também estava um pouquinho distante. Eu também abaixei o tom de voz, tá? Que eu falei, fui falando mais baixinho. Peraí. Eu estou tentando compartilhar aqui, meu amigo não está querendo compartilhar. Vamos lá, meu filho. Deixa de bobagem. Reunião. Deixa eu tirar aqui a câmera, ver se ele melhora. O que houve, meu filho? Vamos ver. Espera aí, meninos. Participantes, vamos lá. Pode ser que seja isso aqui. Ele dá uma travada aqui, não sei porquê. Vamos ver. O que houve? Estava tudo bem até esse segundo. Travou aqui. Espera aí. Deixa eu ver se eu sair e entrar, ele volta. Só um minutinho, garoto. Fiquem aí. Aqui, aqui, aqui. Derrou. Esse internet pode ser.
De volta, meninos. Tomei um tombo aqui da internet. Vamos ver se vai agora. Escutando aí, meninos? Sim, sim, professor. Vendo o slide? Apareceu para vocês? Apareceu. Ótimo. Pronto, que aqui a internet deu aquelas reviravoltas ocultas que a gente não sabe de onde aparece. Mas vamos embora. Acho que agora vai. Só de compartilhar aqui. Vamos ver. Pronto. Então, como eu estava dizendo, essa própria questão da reprodução é um evento que existe para você ter o quê? A perpetuação dos indivíduos, ou seja, eu pego essas características, eu somo duas características que são exatamente o quê? As melhores desses indivíduos, e eu faço que haja o que? A junção no único indivíduo, ou seja, os filhos, a prole. Mas para isso você tem que, obviamente, entender como é todo esse processo, como é certamente a questão de você ter o quê? Essa junção de características no que você chama exatamente de descendente. Para isso aí, você precisa entender o que é o macho e o que é a fêmea. Você começa primeiro pelo próprio aspecto que a gente chama de dimórfico, ou seja, estruturalmente você tem uma diferença entre machos e fêmeas, e isso é muito importante porque aí também você vai ter órgãos especializados na produção exatamente o que? Desses chamadas células reprodutivas, que a gente vai discutir depois, né? São chamados gametas. E isso é muito importante exatamente porque em determinados períodos da vida você vai ter o quê? Isso, vamos dizer assim, de uma forma muito mais intensa. Certamente vai ser um período melhor para que os indivíduos façam essa propagação. Caso contrário, você não consegue propagar, exatamente estender essa herança para outros indivíduos futuramente. Bem, com essa ideia, você tem o que a gente chama, em primeiro lugar, a própria formação do próprio aparelho reprodutor. Tudo começa, mais uma média mais ou menos de 9 semanas de desenvolvimento do indivíduo, no que a gente chama de dimorfismo sexual. Nesse período, você vai ter aí, em primeiro lugar, e isso é uma parte interessante, porque você olha exatamente a estrutura tanto masculina como feminina, logo no início, são similares. Então, durante as 9 semanas, macho e fêmea tem exatamente o quê? Toda uma parte estrutural da anatomia que exatamente elas são muito, se assemelham muito uma à outra. Então, isso só vai começar a diferenciar passadas exatamente o quê? Mais ou menos 11 a 17 semanas do desenvolvimento, onde você, em primeiro lugar, com o próprio, no início, você vai ter o quê? Uma estrutura que a gente chama de tubérculo genital, que posteriormente, depois faz com que você tenha, certamente, o que você vai chamar, obviamente, da próprio aparelho reprodutor masculino e feminino, né, da própria estrutura, que você vai ter caracterizando, a estrutura externa. Porém, no início, essas estruturas são muito parecidas, né? A saída urogenital, onde você tem exatamente o quê? A liberação do próprio excreta, da urina, né? E o local onde você tem realmente a terminação, que a gente chama exatamente de terminação, onde você vai o quê? Finalizar o aparelho digestivo, ou seja, o ânus. Quando você chega a 11, 17 semanas, mais ou menos, nessa faixa, você vai ter exatamente o dimorfismo do que seria o macho e a fêmea. No macho e na fêmea, se você reparar na própria estrutura, onde você tem estrutura peniana, ou seja, o pênis masculino e o clitóris feminino, eles estruturalmente são bastante parecidos. Porque a própria questão da própria, quando eu falar depois em fatores associados à questão exatamente de ereção, na questão exatamente de estímulo, tá bom? O que acontece? Tanto uma estrutura, a estrutura peniana, como a própria estrutura, o que? Do clitóris, eles têm exatamente o mesmo, vamos dizer assim, a mesma forma de estímulo, ou seja, é uma região, é uma estrutura onde você tem o quê? A chegada do sangue, tá bom? E com isso você tem que o entumecimento do local, ou seja, você tem a ereção do pênis e também existe uma ereção ligada ao próprio clítoris. Então, com isso, o clítoris acaba sendo o quê? Um pênis involuído. Essa é a grande verdade. Porque exatamente seria a parte da mulher, inclusive, associada
com a questão exatamente que com a parte mais erógena dela. Então, essa parte é bastante importante em função disso. Exatamente seria a sinalização que você tem em relação à mulher, na questão exatamente de excitação e uma série de outros eventos associados a isso. Bem, com essa ideia, você separa, obviamente, tanto a região clitoriana como a região peniana, elas vão ganhando, obviamente, que desenvolvimento, vão ganhando exatamente que estruturalmente vão aparentando o que você conhece exatamente propriamente dito, ou seja, a região vai se fechando, você simplesmente tem o quê? Uma proteção onde você vai ter futuramente o que eu chamo de saco escrotal em relação ao homem, e na região, obviamente, da feminina, na região exatamente que da estrutura do morfismo feminino, você vai ter o que? Toda a região da vagina caracterizada. Ou seja, clitóris, a entrada exatamente da região vaginal. Então, tudo isso vai fazendo com que você separe, obviamente, tanto que a questão da parte estrutural feminina da masculina. Mas isso só vai ganhar esse aspecto ao longo do tempo, ao longo exatamente do desenvolvimento. E por que isso? Genética. A própria genética já define isso. A própria questão cromossomiana, de cromossomos, vai exatamente dar essa caracterização exatamente dos aspectos femininos e masculinos. Deixa eu só colocar alguém aqui para dentro. E daí, professor? Bem, e daí eu já te conto. Continuando com essa linha de raciocínio, meninos. Vamos lá. Agora está mais comportado. Pronto. Com essa linha de raciocínio, vamos lá, meu filho, projetando. Como eu disse a vocês, vocês vão ter importantes estruturas já definidas aí. Ou seja, que daqui a pouco eu vou chamar de testículo de ovário. Porque a parte toda externa, exatamente da genitália externa de ambos, está já praticamente definida após essas 17 semanas de desenvolvimento, para machos e fêmeas. Então, quando você observa isso aí, o que você vai ter lá? A questão exatamente desses caracteres sexuais, tanto de um e como de outro, e detalhes, você vai ter uma série de, vamos dizer assim, isso tudo vai ser regido por hormônios. Hormônios vão estimular exatamente as chamadas o quê? Produção das células reprodutivas. Tanto vale falar para gametas masculinos como gametas femininos. Ou seja, questão de espermatozoide e óvulo. Você caracterizando exatamente, separando os dois, você vai ter importantes o quê? Importantes aspectos o quê? De identidade para ambos, e é claro, cada um com um papel devidamente o quê? Definido. E é claro também, como eu falei a vocês, tantas genitálias externas de ambos já vão estar caracterizadas. E a interna, você vai ter pequenas questões que a gente vai ter que tratar aqui, em função disso aí. Há uma diferença, exatamente, nesse aspecto, inclusive de produção de gametas, tá? Ou seja, produção de espermatozoides e óvulos. Espera aí só um minutinho. Então, essa produção exatamente de espermatozoides e óvulos, o que você vai ter aí? Só um minuto. Vocês vão ter... Peraí, deixa eu... Você vai ter agora a questão tanto de testículos como ovários aí, previamente já todos preparados, assim que o indivíduo nascer. E por que isso é importante? Porque aqui eu já posso, inclusive, adiantar uma coisa para vocês. A produção de gametas, tanto de homem como de mulheres, vai depender de hormônios. Porém, as mulheres têm um detalhe. Ela já nasce com seu repertório de gametas todos prontos. Ou seja, quando a mulher já nasce, todo o que a gente vai daqui a pouco chamar de folículos ovarianos já vão estar prontos. Então, a cada ciclo ovulatório, a cada ciclo menstrual, a cada ciclo exatamente de liberação e formação do óvulo, o que você vai ter? Você já está com tudo isso pronto a partir do momento que você nasce. Ou seja, a formação dessas células nada mais é do que um período exatamente que ocorre embrionariamente. Então, quando a mulher ela nasce com o seu repertório de gametas, diferente do homem. O homem vai precisar exatamente desse gatilho, vai precisar exatamente o quê? Do estímulo dos hormônios sexuais masculinos para que apareça o quê? Os espermatozoides. Então, os espermatozoides somente no homem
ou seja, a questão da espermatogênese, que a gente vai depois discutir, somente aparecerá quando você chegar em que ponto? Quando você tiver exatamente o quê? A chegada da puberdade. Ou seja, próxima à puberdade, mais ou menos, e esses tempos, depois eu vou conversar também com vocês, que estão variando com o passar das gerações, você vai ter um estímulo exatamente dos testículos para que você produza o quê? Os gametas masculinos. Já a mulher, não. A mulher já nasce com mais de 400 mil folículos ovarianos todos prontos para serem o que? Devidamente escolhidos ao acaso e acontecer exatamente o que? O desenvolvimento dessa gameta feminina. Tá? Isso já é uma importante diferença entre um e outro. E isso exatamente acontece onde? O que a gente chama de gônadas. As gônadas são exatamente isso, tá bom? Então, com esse termo gônadas, você caracteriza o que eu chamo de testículo e o que eu chamo de ovário em função disso. Aproveitando até o nomezinho que está aqui, lembre de uma coisa, tá? Sempre você escolhe, é ovulação, você libera, então, um óvulo. O óvulo não aparece agora. Já vou adiantar uma coisa para vocês. O óvulo só vai aparecer depois que ele sofreu uma estimulação, tá? O que você libera, a primeira coisa que é liberada, a partir do momento que esse folículo ele se abre, no período exatamente na metade do ciclo ovariano, no período chamado de ovulação, o que você tem a liberação é de um ovócito. E na hora que a gente chegar, for falar do ciclo ovariano, eu vou conversar melhor isso com vocês. Tá bom? Alguma perguntinha, alguma coisa? Enquanto eu vou botando aqui Priscila para dentro da aula. Tudo claro? Ótimo. Qualquer coisa, só parar. E daí, professor? Bem, e daí? Deixa eu só projetar aqui. Nós temos aqui. Peraí. Exatamente essa questão, como eu falei para vocês, onde você define muito bem o que seria exatamente essas áreas, o que eu vou considerar o que da genitália externa. Como eu falei para vocês, essa genitália externa só é definida a partir do que? Do período que nós estamos falando o quê? A partir de mais ou menos, no máximo, até 17 semanas de desenvolvimento do indivíduo. É a região onde você indica anatomicamente como períneo, tá? Então, o períneo, você vai ter uma estrutura, que é exatamente que ela fica mediana entre as coxas e nádegas, onde você vai ter exatamente a região, tanto a masculina como a feminina, em função disso. Nessa parte, uma boa parte dessa disposição, elas são muito parecidas, tá? Com pequenos diferenciais entre uma e outra. Mas, por exemplo, quando você compara as genitais, você vai ter anteriormente o que a gente chama de sínfise púbica, o próprio que, ou seja, o uso pubiano está aqui por trás, tá bom? Exatamente na parte óssea. Você lateralmente vai ter os chamados túberes isquiáticos, tá bom? Que são exatamente regiões que ficam aqui, que amparam exatamente essa região da genitália. E posteriormente o cóccix, né? Terminando exatamente o que é a coluna vertebral. E você ainda tem uma linha transversal, tá bom? Uma linha transversa aqui, que vai separar exatamente o que a gente chama de região urogenital e anal. E, óbvio, havendo as devidas estruturações, né? Obviamente, devidas diferenças morfológicas entre homens e mulheres, até em função disso aí, né? A questão do pênis e a própria questão da vagina, em função disso aí. Continuando isso, vamos lá, obviamente, primeiro as damas, né? Vamos falar primeiro das mulheres. Vamos lá. Então você tem a genitália externa, que você leva a questão de linhas gerais, que leva exatamente o nome de vulva. A vulva é composta exatamente de diversos componentes que fazem essa região. Então você vai ter lá o chamado monte púbico. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Acho que fica aqui. Deixa eu primeiro colocar aqui, fica mais fácil. Então você tem aqui a vulva, onde você tem um monte púbico, tá bom? E a elevação mediana, onde você vai ter exatamente os tecidos, aí que vão ser tecidos adiposos, é uma pequena gordura nessa região aqui. Opa, peraí. Nessa região aqui. Então você tem uma pequena deposição de gordura aqui definindo exatamente a vulva. Com isso você tem o clitóris. O clitóris, como eu falei para vocês, é um evento exatamente onde você teria o quê? Um pênis involuído, tá bom? Nessa estrutura. Aqui dentro, você teria os chamados vestíbulos, tá bom? Onde você vai ter o quê? Você vai encontrar os chamados lábios menores e lábios maiores. Que, inclusive, eu vou conversar com vocês, depois a gente vai discutir algumas coisas, questões de eventos exatamente relacionados à própria questão de doenças, tá bom? Então, a mulher, nesse aspecto, ela é muito desprotegida, tá? Quando a gente compara a estrutura anatômica masculina. E por que isso?
porque simplesmente você só tem tecidos aqui. Repara, o que protege a mulher praticamente, se você for ver mecanicamente, exatamente são chamados lábios menores e lábios maiores, que se sobrepõem aqui exatamente a região da vagina, tá bom? E a região uretral, que está muito próximo uma à outra. Então, com isso, o que acontece? Você pode vir a ter contaminações aqui. A gente vai discutir um pouquinho melhor isso. Então, a mulher acaba tendo o quê? Um processo na qual de proteção que no homem é muito mais eficiente. Vocês vão ver porque existe, obviamente, todo o quê? Toda uma parte tecidual. E até mesmo, se você for reparar anatomicamente, a questão exatamente entre o canal, o canal, que a gente vai falar daqui a pouco, o próprio canal uretral e logo a questão, obviamente, da abertura da vagina, a vagina é muito próxima da questão exatamente do quê? Do colo do útero. Então você tem o quê? Infecções, às vezes recorrentes, algumas questões que a gente vai tratar depois, são muito comuns. Tá? Então, por esse motivo, tem que se ter todo um cuidado, porque praticamente o que protege mecanicamente são os lábios, os pequenos e grandes lábios, e a própria questão de pH, que depois a gente vai discutir aí, que é um pH um pouco mais ácido, e um pH no qual ele também varia muito rapidamente, tá bom? Com alguns eventos, que depois a gente vai também falar, que com isso acaba sendo o quê? Uma proteção, mas uma proteção que, se não tiver muito cuidado, acaba tendo, obviamente, o quê? Um aspecto de contaminação em função disso aí, tá bom? Bem, continuando. Então você tem exatamente aí, vamos falar um pouquinho mais olhando aqui o aspecto anatômico. Você tem lá a questão dos lábios maiores, que acabam sendo o quê? Chamadas de duas pregas cutâneas que você tem aí, tá bom? Após a puberdade, ela ganha mais pigmentação, tá bom? E é claro, ela ganha a questão dos pelos pubianos, que há o diferencial dado exatamente pela questão hormonal, tanto para homens como mulheres. Só um minuto. Tem alguém por aqui? Não. Alarme falso. Todo mundo já viu. Então, continuando. Acho que eu já vou tentar ligar um pouco mais a câmera. Acho que agora ele dá uma acalmada. Então, como eu estava falando, essa questão exatamente há um diferencial em função exatamente da produção hormonal. Então, os hormônios acabam dando o que a gente chama melhorando e aumentando esse chamado que de dimorfismo sexual. Você acaba tendo uma diferença muito grande, porque ele marca exatamente como seria exatamente o homem e a mulher no aspecto anatômico. Deposição de pesos, questão de, obviamente, que massa muscular, esses eventos todos vão ganhando mais configurações quando você vai chegando à puberdade. Que inclusive, querendo ou não, esse período é o período mais fértil, começa exatamente a fertilidade. Tá? Professor, mas há uma transição, não sei quem engravidou mais cedo. Então, aí vão ter pequenas variáveis que depois a gente vai discutir isso aí. Mas o certo, mas o período exatamente em que você tem esse maior desenvolvimento é a puberdade, é a adolescência. Tá? Porque aí você vai ter os picos hormonais. Tanto vale para você falar para os hormônios femininos, né, a questão de estrógeno e progesterona, como falar para o masculino a questão daí de testosterona em função disso aí. Bem, continuando esse raciocínio, você tem o quê? Os lábios menores, né, com essas estruturas, obviamente teciduais, que fazem essa produção. Vestíbulo, onde você tem outro vestíbulo da vagina, ou seja, a abertura propriamente dita, onde você vai ter a passagem em direção ao útero, ou a abertura que a gente chama de ósseo, tá bom? O ósseo da uretra, ou seja, todas essas aberturas, tá? Em biologia, em anatomia, você chama de ósseos, né? Então você vai ter o da uretra e o da vagina em função disso aí, um sobreposto ao outro, então muito próximos em função disso. Outra coisa que vocês vão ter também é as chamadas glândulas vestibulares, que vão ser muito importantes. Elas, garotos, dá exatamente a questão da lubrificação e o muco. O que essa lubrificação e muco é tão relevante para a mulher? Porque é ela que vai fazer uma retenção aí de fungos, de bactérias, ela vai controlar, vai proteger exatamente essa região. Lembra que eu falei, você apenas tem uma cobertura em função da própria ação mecânica dos tecidos. Então, os pequenos e grandes lábios acabam o quê? Fazendo essa sobreposição no local e dando essa pequena o quê? Proteção. Mas é claro, isso exige também que o que a própria mulher vai ter que ter muito cuidado em função disso. Por isso, é claro, os absorventes higiênicos, uma série de outros fatores que a gente vai comentar em função disso aí. Você tem aí também, como eu disse a vocês, a própria questão do clitóris, lembre-se disso. Ele é um corpo erétil similar mesmo em relação ao próprio pênis, tanto que o pênis, quando a gente for falar sobre ele tem os chamados corpos cavernosos. O que são os corpos cavernosos? Corpos cavernosos são exatamente o quê? Passagens em que você vai enche tudo de sangue.
Sangue por quê? Porque exatamente esse sangue vai ser liberado, esses vasos, esses locais vão dilatar em função disso aí, exatamente pela questão erógena. Então, com isso, o sistema nervoso trabalha muito nisso aí. O sistema nervoso autônomo, tá bom? Ele vai garantir exatamente essa irrigação do local e com isso vai ter a ereção da própria estrutura do que se chama de clitóris. Com o mesmo raciocínio, como eu falei para vocês, é um raciocínio no qual você tem o mesmo para a região peniana. Então, os dois são muito similares. Tudo isso aí, obviamente, vão ser regiões irrecobertas, né? Você vai ter também, como eu falei para vocês, com essa similaridade, você também fala no quê? No chamado prepúcio do clitóris, similar ao que você teria de prepúcio em relação ao pênis. E, é claro, uma glande clitoriana, também lembrando e, obviamente, mostrando, né, esse parentesco lá que você tinha em relação à estrutura feminina externa e masculina externa, dando esse parentesco que ocorreu o quê? Há 11 semanas, 17 semanas aí de, obviamente, aquele desenvolvimento do indivíduo, né? Então, vocês reparem como isso aí é similar em função de um e outro. Então, essa questão exatamente de ser uma zona erógena da mulher e é bastante importante, inclusive para a própria estimulação da mulher. Então, é bastante considerável em função disso aí. Bem, é daí. A gente já viu, né? Você, só complementando, você ainda também teria o próprio ímã, né? Considerando exatamente, por exemplo, as mulheres que não tiveram ainda relação a um pequeno tecido, né? Um mero tecido de proteção aqui, obviamente que depois com o tempo ele vai ser rompido, mas o ímã também protege essa região em função disso aí. Tá bom? Antes de eu passar para frente, alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa, etc, etc, etc. Ou está tudo certinho até agora? Enquanto eu bebo água. Sem novidades? Tudo bem? Ótimo. Qualquer coisa, só falar. E daí, professor? Bem, e daí que você tem a genitália interna. Até agora eu estou falando de genitália externa. Então, com a genitália interna, você vai ter um órgão par, no qual a gente chama de ovários. Eu vou daqui a pouco, a gente vai ver mais coisas em relação à própria estrutura, da parte estrutural deles, tá bom? Depois a gente vai ver isso nas aulas de anatomia, quando eu for mostrar para vocês na questão exatamente do modelo, do modelo anatômico lá da Unime no computador, na aula prática virtual. Eu vou mostrar isso para vocês, tá bom? E esses ovários, obviamente, vão ser exatamente os responsáveis por acolher exatamente os gametas femininos. Eu vou falar de novo. Os gametas femininos já vêm prontinhos, já vêm todos prontos. Deixa eu só tirar a caixinha daqui. Pronto. Pronto. Você já tem todo o repertório gamético feminino já pronto. Ou seja, a mulher, ela não produz gameta nenhum. Não produz? Não. Ela amadurece. Ela amadurece exatamente células que vão estar paradas exatamente uma parte da divisão celular, tá bom? E com isso depois ela avança. Tá? Então, com isso, o que acontece? Aí você finaliza exatamente com isso, saindo de um estado que a gente vai chamar de ovócito para óvulo. Então, você tem aí exatamente uma parte onde todo esse repertório gamético feminino, esses mais de 400 mil folículos ovarianos, vão ser amadurecidos a cada ciclo, obviamente, da mulher, dessa ovulação. Nossa, então quer dizer, a mulher durante a vida tem 400 mil folículos, 400 mil ovulações? Certamente que não, né? Senão, coitada das mulheres, né? Senão aí elas não iam gostar nem um pouco disso. Então, esses óvulos, inclusive esses ciclos ovulatórios, são escolhidos ao acaso. Tá? Então, você tem esses 400 mil, mas ao acaso, ao longo da vida dela, obviamente fértil, você vai ter o que? Um estímulo da escolha ao acaso dessas células gaméticas, tá bom? Você tem ainda outra estrutura impar, que são as tubas, tá bom? As tubas uterinas, ou trompas de falópio, como queiram chamar, estão chamando da mesma maneira correta, tá bom? Que a gente vai falar mais delas depois, quando eu falar de ovulação e o ciclo ovulatório. Elas vão se estender, exatamente, vão estar aqui próximas à estrutura do ovário em si, e vão exatamente o quê? Vão acolher, tá? Vão acolher quem? Quando você tiver o rompimento do folículo e liberar o ovócito, as chamadas, a estrutura, eu vou te mostrar um pouquinho mais adiante, ela é cheia de pelos, de fímbrias. Então essas fímbrias vão puxar o ovócito para dentro da tuba uterina, que é cheia de musculatura lisa, ela se contrai. Por que ela se contrai? Porque vai ter o estímulo exatamente dos hormônios femininos, que vamos falar depois. Então você vai poder puxar essa célula gamética para que ocorra exatamente um encontro entre o ovócito
e o espermatozoide, ou seja, gameta feminino e gameta masculino vão se encontrar onde? No terço médio da trompa de Falópio, que depois a gente também vai discutir isso aí. Ah, mas professor, e se a mulher não tiver, obviamente, a questão vamos chamar assim, o filho não ocorrer essa fecundação? Mas lembra de uma coisa interessante, guarda o que eu vou falar. Toda vez que existe uma ovulação, a biologia da mulher é preparada para que se tenha um filho. Isso aí é certo. Ah, mas eu quero fazer. Aí vocês podem pensar, né, meninas? Ah, mas eu quero 10 mestrados, 5 doutorados, viajar pelo mundo. Aí daqui a mais um ano, não sei o quê, mais alguns anos, anos, eu vou simplesmente, aí sim, vou pensar em alguém. Bem, você até pensa assim, mas só que sua biologia não pensa assim. Sua biologia te prepara a cada ciclo ovulatório para ocorrer exatamente uma fecundação. E vocês vão ver por que isso acontece. Todo organismo é preparado para isso. Então, cada ciclo ovulatório te prepara exatamente para você ter um filho. Isso é normal. Tá? Então, essa é a biologia da mulher em função disso aí. E a própria biologia que você fala em relação à perpetuação. Né? O evento perpetuar é exatamente para isso. Você poder colocar, obviamente, essas informações genéticas, as melhores, tanto do nível do feminino como do masculino, juntas no indivíduo. Esse indivíduo é o filho, tá bom? Depois disso, vocês têm aí a questão do útero, e seja um órgão ímpar, né? Você tem apenas uma única estrutura, que ela vai acolher e é formada por diversas camadas, que depois nós vamos ver aí, tá bom? Em função disso, depois eu vou discutir melhor sobre isso aí. E ela está exatamente entre a bexiga urinária e o reto, tá bom? Ou seja, a parte terminal do sistema digestivo. E é claro que a gente discutindo agora a própria região da vagina em si, em que você vai ter o quê? Aí certamente a saída aí tanto da terminação urinária como da terminação, obviamente, vaginal, que vai caracterizar a entrada para o útero em função disso aí. Bem, e daí, professor? E daí? Olhando melhor agora a própria genitália interna, olha o que a gente estava falando. Você tem aqui, ó, a estrutura aqui, obviamente, o que nós temos aqui de um lado, do lado aqui do esquerdo, obviamente aqui da estrutura do útero, volta para cá, do uterino, você vai também ter do lado direito, exatamente isso aqui são estruturas pares. Então você tem aqui, ó, os ligamentos, as pregas que seguram exatamente a estrutura ovariana. Depois a gente vai ver isso aqui mais de perto, eu vou mostrar para vocês exatamente os eventos que você tem aqui que possibilitam exatamente essa integração aqui, ou seja, os folículos ovarianos estão todos aqui dentro, tá? Aqui você tem um corte longitudinal exatamente da estrutura do ovário. Se você pegasse uma laranja, cortasse ela pelo meio e tá olhando a banda da laranja. É isso que você está vendo aí. Só um minuto que eu acho que tem alguém por aqui. Vamos lá. Não, ninguém chegou. E daí, professor? Bem, e daí? Deixa eu só ir daí e voltar primeiro para aqui, para o local. Vamos lá. Vamos ver. Pronto. Então, como eu estava falando para vocês, meninos, vocês têm a questão do ovário, um corte longitudinal dele mostra exatamente que você vai ter os folículos ovarianos. Inclusive, é interessante quando você observa isso e você, às vezes, faz os estudos anatômicos, você pode, inclusive, determinar, quando você vê cadáveres, quando você faz exatamente cortes histológicos, eu posso determinar quantas ovulações aquela mulher teve. Porque vão aparecer cicatrizes, tá? Que a gente vai depois discutir. Então, exatamente são chamados corpo albicans, tá? São estruturas que não produzem mais hormônios, depois vocês vão ver como, que exatamente são importantes e vão importantes exatamente o quê? Marcações no ovário. Então, tem como, obviamente, isso é óbvio, né? Pós-mortem, né? Após a morte do indivíduo, eu tenho como avaliar isso aí. Aqui o que eu falei para vocês, ó, você tem as fímbrias aqui no extremo, porque o gameta feminino, isso eu vou falar para vocês depois, é uma célula imóvel. Ela não tem estrutura de locomoção. É diferente do espermatozoide, que ela vai ter uma cauda. Depois a gente vai ver esse espermatozoide. E o que acontece aí? Essas fímbrias vão poder simplesmente puxar essa célula imóvel, que é o ovócito, e jogá-lo aqui para dentro da tuba uterina, que é a trompa de Falópio, que é a mesma coisa, tá bom? E é claro, ela vai apresentar várias partes aqui. Você vai ter a parte inicial, onde tem as fibras chamadas de infundíbulo, depois vem a ampola, tá bom? Depois vem o chamado istmo e a intramural, que praticamente chega próximo ao que as camadas
onde você tem do útero, também aqui. E aqui a saída, obviamente, vaginal. Então, com isso, tudo isso com tecido no quê? Muscular liso, ou seja, musculatura lisa, que vai ser estimulada pelos eventos, certamente, que hormonais, em função disso aí, tá bom? Então, a gente depois vai conversar parte por parte dessas variações que vão ter em função disso. Aqui num corte anatômico melhor, até para visualização em função da genitália interna, você tem aqui certamente a questão que do local onde eu tenho as tubas uterinas, tá bom? Aqui você vai ter o útero, tá? Está cortado lateralmente, tá? Então por isso que você está vendo assim. Então você vai ter o útero aqui, perdão, e aqui em cima o ovário, tá? Todo delimitado aqui por tecidos conjuntivos ao redor. Aqui em cima, o que você está vendo? Exatamente a questão da bexiga urinária, tá bem aqui. E, é claro, a saída, exatamente o ósseo da uretra. O ósseo exatamente o quê? Do aparelho o quê? Excretor. Próximo ao aparelho, obviamente, o que aqui? Reprodutor. E você vê, em função exatamente dessa proximidade, é que acaba sendo que ter todo um cuidado em relação à mulher. E é claro, a mesma coisa a questão dos próprios parceiros, que depois a gente vai discutir aí. Você tem uma proximidade muito grande entre o ósseo vaginal e a própria entrada do colo do útero. Então, isso aqui faz com que você tenha que cuidar muito bem disso, porque senão acontece o quê? Contaminações, que podem avançar e dar uma série de, digamos assim, inflamações nessa região. E, posteriormente, você tem a saída do ânus aqui, obviamente, com uma porção terminal do aparelho digestivo. Tá bom? E daí, professor? E daí? Olha a questão do ovário que eu estava falando para vocês. Você tem aí o ovário, tá bom? Onde esse ovário certamente vai sempre vai ter o quê? Já vão estar prontos esses ovócitos, tá? Onde eles vão simplesmente ser amadurecidos. Então, esse evento de amadurecimento que você vai ter, exatamente vai ser representado pelo que depois a gente vai descrever como o quê? A questão do ciclo ovulatório. Então, o ciclo ovulatório da mulher exatamente vai ser o quê? Promovido por hormônios, ser uma fase delimitada. Há uma variável em função disso aí, de tempo, tá? Mas uma coisa é certa, sempre na metade do ciclo, não importa se a gente estiver falando de um ciclo de 28 dias, de 30 dias, 32, 18, não importa. Sempre na metade do ciclo você vai ter a ovulação, que exatamente é a liberação, certamente o quê? Dessa estrutura que você tem aí de célula gamética. O gameta feminino vai ser liberado exatamente nesse período em função disso aí. Tá bom? E a gente vai escrever isso muito bem daqui a pouco, quando a gente falar, obviamente, desses eventos, tá bom? Ovulatórios, dos quais eu estou me referindo. Tá? Certamente também com isso, com a própria evolução dessas células, tá bom? Que aqui é uma célula que vai evoluindo, ela vai sendo amadurecida, tá? O folículo ovariano é isso, ele abriga o ovócito, tá? E ele vai passando exatamente por fases. Eu vou mostrar isso para vocês depois. Com essas fases, ele vai se tornando mais maduro para depois você ter o rompimento. O rompimento é a saída da célula. Esse rompimento e a saída da célula garantirá exatamente o quê? A captação, olha as fímbrias aqui em cima, dessa célula. Repara que aqui, ó, tá pequenininho, mas depois a gente vai ver mais perto. Ela é todo o quê? É uma estrutura imóvel, tá? Será captada, puxada aqui para dentro e levada, obviamente, para ser devidamente o quê? Caso ocorra a fertilização em função disso aí. E aí vão ocorrer mudanças que depois vamos discutir em virtude disso, tá? Continuando. Tubos uterinos, eu já falei delas aqui, né? Você tem mais ou menos um tamanho em torno de 10 centímetros dessas estruturas, onde vocês vão ter certamente o quê? Essas pregas de fixação, essas regiões todas que eu comentei ainda agora, né? O infundíbulo, depois a ampola, o istmo e essa porção uterina, que é exatamente a parte prévia em função do próprio útero, tá bom? E aí você vai ter o quê? Uma série de franjas e fímbrias. Vão ter ainda pelos aqui dentro. E para quê? Eles se movem. Eles vão empurrando, é como se movimentasse de um lado para o outro, empurrando exatamente o quê? A célula, o gameta feminino, para onde? Em direção ao útero, para que haja, como eu falei a vocês, cada ovulação, certamente se prevê, há uma previsão biológica que haja uma fecundação. Quando isso não ocorre, obviamente depois há uma liberação disso, e é claro, ocorre a chamada menstruação, que depois vamos descrevê-la também com todos os detalhes do mundo. Tá bom? Tubas. Essas
tubos, vocês já têm também o quê? Uma série de camadas teciduais, tá bom? Que a gente conhece como túnicas, tá? Essas túnicas, só um minuto. Vocês têm a chamada túnica mucosa, onde você vai ter exatamente epitélio e cilos. E aqui interessante, só peraí, deixa eu só botar alguém aqui para a área dentro. Pronto, deixa eu ver. Então, essas chamadas túnicas, meninos, o pessoal já está sabendo tudo, eu acho. O pessoal está sumindo em vez de ficar na aula. Então tá bacana. Se está sabendo, tá ótimo. O problema é quando não está sabendo. Aí complica. Então, como eu estava dizendo aqui. Acho que não entrou. Peraí, meninos. Senhorita Camila, vamos lá. Se entra agora. Então, como eu estava dizendo, as tais túnicas vão ser exatamente importantes eventos. Peraí. Pronto. Vão ser importantes eventos em que você vai ter o quê? Camadas teciduais dentro das tubas uterinas, ou seja, as trompas de Falópio. Repara que aqui, ó, são exatamente os cílios, ó. Isso que eu estou apontando são exatamente os cílios. Por quê? Elas vão empurrar, vão se movimentar, fazendo que haja essa ondulação e levando o gameta feminino mais à frente. Tá? Mucosa por quê? Porque todo tecido, garotos, lembra daquelas aulas que eu fui falando para vocês isso. Toda vez que você tem uma abertura, tá, voltada para um meio aberto, meio externo, no caso aí o interior, a luz do tubo, né? Ou seja, aquela parte onde você tem na própria tuba uterina, você tem um tecido mucoso. Uma mucosa reveste isso aí. E é claro, essa mucosa, ela vai fazer esse revestimento e possui estruturas na sua superfície. Por isso você vão ter o quê? Cílios, que vão exatamente fazer com que haja o deslocamento da estrutura da gamética feminina e, é claro, conduzindo em direção ao útero. Você ainda vai ter o quê? A túnica muscular, né? Os eventos exatamente de musculatura lisa, eu falei para vocês, e sempre que lisa é um movimento independente da sua vontade. Você depende exatamente dos hormônios femininos para isso aí, tá bom? E tem as serosas que se juntam, obviamente fazendo o quê? Toda a parte de revestimento. Então é um combinado de camadas teciduais até conduzir o chamado útero. No útero, você vai ter partes exatamente, componentes dele, sua estrutura única, que ele tem um formato de pera, tá bom? Uma pera invertida. Então, com isso, você vai ter o quê? O fundo do útero, a parte mais superior, e as partes laterais. Tudo isso formado, obviamente, aí de camadas teciduais que vão variar. Essas exatamente vão ser os chamados o quê? Endométrio. Daqui a pouco eu vou chamar de endométrio, perimétrio, meso. Então, são exatamente camadas teciduais que vão variar conforme o estímulo de quem? Dos hormônios. Então, com isso, a estrutura como um todo vai ter o quê? O fundo, tá bom? O corpo no geral, o chamado istmo, tá bom? Aqui um pouco mais inferior, e é claro o colo do útero, tá bom? Que é a parte mais aqui localizada próximo à estrutura vaginal. Então, com isso, o que vai acontecer aqui? Você tem exatamente nesse local em que o estímulo hormonal vai fazer com que varie, com variações exatamente de desenvolvimento tecidual. Então, essa estrutura tecidual vai variar conforme o tempo. E é claro, é onde você também vai ter implantação da estrutura fecundada, ou seja, o óvulo, quando ele for fecundado, que a gente vai chamar de óvulo, e não vai ser nem mais óvulo, nem mais exatamente, vai ser chamado de célula-ovo zigoto, ela vai se implantar nessa camada endometrial, o endométrio, onde vai estar mais entumecida, mais vascularizada. Vamos discutir isso aí depois. Mas é claro, não havendo essa fecundação, o que acontece? Ocorre o que a gente vai chamar depois de decídua, né? Ou seja, você vai ter um desabamento dessas camadas e, consequentemente, uma perda e depois um futuro, que um novo ciclo vai começar em função disso aí. Aí você vai ter o chamado fluxo menstrual, em que você perde essas camadas do endométrio, consequentemente, sangue vai ocorrer em função exatamente da grande vascularização do local, né, prevendo que você teve o que você futuramente teria um feto, e, é claro, começando um novo ciclo em virtude disso aí. E daí, professor? Bem, e daí, como eu disse a vocês, o próprio útero tem camadas
diferenciadas, muito importantes. O que a gente chama de endométrio, tá bom? O miométrio, que é uma camada mais espessa, e o perimétrio, que é a camada mais externa e delgada. Então, elas vão se sobrepor uma à outra, né? Então, o endométrio vai estar aqui, depois vem o mio, tá bom? E depois vem o peri, aqui na estrutura mais externa. Bem, o endométrio é que vai sofrer exatamente esses estímulos maiores. É ele que vai ser estimulado pelo quê? Pelos eventos hormonais, dos hormônios o quê? Estrogênicos e da progesterona. Ele vai sofrer um evento para o quê? Essas células vão entrar em divisão e vão aumentar a densidade delas. Então você vai ter uma camada muito grande vascularizada. Por quê? Prevendo que certamente você teria o quê? O acolhimento da célula gamética, né? Perdão, exatamente da estrutura da célula ovo ou zigoto, que é a estrutura fecundada, tá bom? A partir dos gametas. Então, com isso, depois você tem os próprios, o quê? Uma camada muscular, também de musculatura lisa, né? Inclusive muito conhecidas pelas moças, que é ela aí que vai te dar essas dores, exatamente as chamadas cólicas menstruais, essas estruturas que vão contrair, né? Vão sofrer exatamente as contrações para expulsão, inclusive, caso não haja fecundação, dessas camadas mais externas que ficaram desenvolvidas, né? Do endométrio. E, é claro, vai te ajudar também, caso haja fecundação, a própria expulsão do feto em si, tá bom? Bem, com isso, alguma pergunta, meninos? Até agora? Tudo certo? Alguma novidade? Algo a perguntar? Alguma curiosidade? Nada? Então tá bom. E é claro, tudo isso aí faz com que você tenha, olha o que eu falei para vocês. Opa, dentro do perimétrio aqui pouco mais externo, tá bom? O miométrio exatamente em função dessa camada muscular que auxilia exatamente que nesse trabalho, essa expulsão futura ou do bebê, ou então a cada ciclo, ovulatório, a expulsão exatamente o que do endométrio em si. E, é claro, essa disposição é que vai te favorecer exatamente o quê? Essa questão desse deslocamento dessa parede e essa troca contínua que você vai ter do endométrio a cada ciclo aí. Por isso que ele aparece assim, ó. Exatamente mais desenvolvido, avantajado, e depois, com o passar do tempo, ele diminui e volta a crescer novamente de ciclo em ciclo. Você vai ter isso aí, olha o que eu falei para vocês, até olhando um pouquinho mais de perto. Você vai ter essas descamações, então, com isso, por esse motivo, você retira exatamente um desses vasos sanguíneos aqui, tá bom? Isso é perdido em função disso, tá bom? Então, essa estrutura, obviamente, endometrial vai te favorecer exatamente caso não haja fecundação, tá bom? Você ter a perda, e é claro também, com o passar do tempo, esses vasos vão ser o quê? Perdidos e recolocados, perdidos e recolocados. Por isso que você tem a menstruação em si. O próprio evento menstrual ele arrasta tudo isso aqui a partir do momento que você não tem uma manutenção hormonal. Vocês vão ver depois, que eu vou descrever para vocês, que você tem um período exatamente que de quantidades de hormônios que vão ser tão altos que vão manter exatamente esse ciclo, tá bom? Esse ciclo estrutural da própria camada, o que é anatômica, essa camada exatamente referente ao endométrio. Então, isso vai depender exatamente do quê? Dos estímulos hormonais que vão ter a cada ciclo. E depois nós vamos ver. Opa, peraí. Acho que eu não sei, gente. Pronto, isso. Depois vem a vagina em si, né? Que você vai ter um Professor, estão pedindo para você Opa! entrar na aula aí. Alguém está pedindo para entrar na aula. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos ver quem eu deixei de fora. Coitada da Camila. Camila, fala com ela que eu estou admitindo ela. O problema é que ela não está conseguindo entrar. Priscila que está falando? Tá Isso, ela pediu para avisar que está esperando. Tem um tempão. Não, eu já botei ela para dentro. O problema é que eu não sei o que é. Entrou, Camila? Pronto. Agora conseguiu. Boa noite, Camila. Pronto. Nada, Priscila. Então, como eu estava dizendo, Dona Camila dentro, vamos nessa. Continuando. Aqui. E daí, professor? Bem, e daí, crianças? O que acontece? Você vai ter a própria estrutura vaginal em si, tá bom? Então você vai ter a estrutura onde? É um canal, certamente, você coloca, obviamente, um local, como a gente fala isso. Sempre você tem o aparelho reprodutor, tanto masculino e feminino, voltado para o quê? Aspecto reprodutivo.
não é a questão que às vezes as pessoas falam que, não, mas isso é uma questão psicológica. Não, isso é biologia pura. Biologia pura, como qualquer um. Nós somos tão, obviamente, que seres vivos como o quê? Você compara com qualquer outro mamífero. Então, a ideia é perpetuar a espécie. Então, tudo isso é adaptado para que haja essa perpetuação da melhor maneira possível. Então, é claro, vai ser um local que você vai ter a própria copulação, né? A própria o quê? Por isso que a gente chama de receptáculo do pênis, em função disso aí, né? Você também vai ter a própria saída do fluxo menstrual, caso não haja a própria menstruação, e é claro, vai ser o canal de passagem, o local de passagem, obviamente, do parto em si, né? O parto normal, você vai ter o que? A passagem do bebê em função disso, né? Então, é claro, você, além desse canal fibromuscular, não, musular, peraí. Só um minutinho, meninos. Coisa de professor. Posso passar assim, ajeitar aqui. Peraí, deixa eu ver se ele consegue ajeitar. Muscular. Deixa eu só salvar aqui. Peraí. Continuar. Pronto. Acho que agora ele vai. Então, como eu estava dizendo, a própria estrutura toda. Vamos lá, meu filho. Pronto, salva. A própria estrutura. Quer falar alguma coisa? Hein, Priscila? Quer falar alguma coisinha? Você está com a mãozinha levantada aí? Não, professor, foi para sinalizar o negócio de Camila agora. Tá Eu acabei certo. falando. Esqueci de baixar a mão. Tá tudo bem. Então, como eu estava dizendo, vamos lá. Você tem com essa estrutura, certamente. Vamos lá, deixa eu primeiro compartilhar aqui. Prontinho. Estão vendo o slide aparecer para vocês? Hein, garotos? Estão vendo o slide, meninos? Menino. Sim, apareceu. Opa, Tudo ok. olá, que você não dorme, não. Não cochila, não. Sei que vocês sabem tudo isso, estão carecas de saber, mas não cochila. Mas vamos lá. Então, como eu disse, você tem outra região, exatamente junto ao canal vaginal, que a gente chama de fornix. O fornix nada mais é do que o quê? Uma região em que você faz uma inserção que ao redor exatamente do colo do útero. Essa região aqui. Inclusive, me lembra uma coisa, meninos, vocês são todos o quê? Enfermagem? Como é que tá a vida aí? Que agora eu tô sem a listagem aqui. Como é que tá a vida de vocês? Vocês são todos o quê? Os cursos de E vocês? fisioterapia. Fisioterapia. Isso, fisioterapia, enfermagem eu tirei da minha mente. Tudo certo. Vamos lá. Mas se vocês fossem estudar exatamente. Enfermagem também, professor. Pronto, então pronto. Pensei que as enfermeiras não iam falar nada. Então tá certo. Então, como eu estava dizendo, então, as enfermeiras certamente vão ver isso, tá? Porque faz parte lá da. Vocês vão ver citologia vaginal, vamos estudar citopatologia, vamos estudar isso. Mas certamente, a turma de fisioterapia vai saber isso pelo próprio conhecimento, que é importante saber. Mas vocês têm que saber o seguinte, que nessa região exatamente do colo do útero, é uma região exatamente que sofre muita modificação tecidual por diversos eventos, que depois eu vou discutir mais adiante. É aí que exatamente existe o grande perigo da questão do câncer do colo do útero, tá? Que a gente também vai conversar depois. Algumas questões patológicas envolvendo esses aspectos. E é nesse ponto exatamente que é mais sensível da mulher, em função exatamente da região do colo, aqui, a porção terminal do canal vaginal, já começando exatamente próximo à questão do. Perdão, aqui. A questão exatamente do quê? Do canal do colo do útero, você tem que ter um certo cuidado em função disso, que depois aí a gente vai bater um papinho sobre essa história. E é claro, além disso, nessa região, nós temos ainda, obviamente, uma série de camadas teciduais que vem no meio disso aí. Certamente você tem o que? A túnica mucosa, onde ela também sofre variações, inclusive você pensando até no próprio ciclo ovulatório, também você vai ter o que? Espessamentos, vai ter, obviamente, um aumento maior ou menor, obviamente, desses tecidos. Você tem camadas exatamente aí ao redor que vão favorecer muito a questão das áreas teciduais, onde você pode fazer com que haja proteção aí, tá bom? Ou seja, você tem canais exatamente de produção de elementos mais ácidos, com essa acidificação, alterando o pH, eu consigo proteger esse canal, em função exatamente de eventos fúngicos, bacterianos, que possam acontecer, obviamente, nessas regiões, nessas camadas que a gente chama de túnica mucosa, que recobre exatamente o próprio canal vaginal. Você tem ainda
como eu falei com vocês, a própria questão do ímen, né, próximo ao ósseo da vagina, em função disso, é uma pequena, uma estrutura membranar, né, que pode variar de tamanho em função disso, que ela facilmente depois é rompida ao longo do tempo, em função disso aí, né. Temos também, além disso, constando como sendo parte importante também do aparelho reprodutor feminino, as próprias mamas, né? A questão das mamas, dos seios, você vai ter um anexo, uma série de anexos ali que vão ser o quê? As próprias glândulas produtoras de leite. Ou seja, esses complexos lactíferos, né, que produzem leite vão ser também estimulados por hormônios. Elas podem sofrer uma estimulação a cada ciclo ovulatório apenas no caráter de crescimento, porque ela acaba crescendo, enrijecendo, às vezes causam dores nas mulheres em função disso aí, então às vezes muito em função exatamente da progesterona, ela acaba entumecendo essa região, mas a lactação em si vai ser produzida por um outro hormônio, que até vou comentar depois com vocês, que é a prolactina, tá? Que é produzida lá na porção anterior da hipófise, uma glândula que se encontra na base lá do seu crânio. Espera aí só um minuto. Então, com isso, vocês vão ter exatamente... Só um minuto, por favor. Só um minuto, por favor. Continuando, meninos. Vocês vão ter exatamente esse processo estrutural, tá bom aí? Peraí, Samília, vou colocar aqui de volta. Vamos lá, Samília, pronto. Continuando. Só um minutinho. Vamos lá. Nessa região, você vai ter também as chamadas glândulas mamárias, que vão ter, obviamente, uma produção de leite apenas quando você tiver a produção do que da prolactina. A prolactina ela vai ser estimulada exatamente no período em que você... Só um minuto, por favor. Pronto. Então, como eu estava falando, vocês vão ter a produção de leite aí apenas quando você tiver a liberação do que da prolactina, tá bom? E essa prolactina, ela só vai ser estimulada exatamente quando você tiver aí a questão do desenvolvimento do bebê. Então, quando você tiver exatamente a questão da fecundação, com todo o processo exatamente o quê? De formação exatamente do indivíduo, isso, obviamente, vai haver um estímulo por parte exatamente de quem? Desses eventos referentes aí à própria glândula mamária em si. Bem, outra coisa, nessa morfologia interna que você tem da glândula, você vai ter o quê? Estruturas que chamamos de estruturas piramidais, que vão formar exatamente o corpo da mama em si, vai ter o estroma, onde você vai ter muito tecido conjuntivo aí, tá bom? Então, obviamente, vai variar, vai dar exatamente o formato do próprio seio em si, e é claro, na pele você vai ter chamadas glândulas, várias glândulas vão estar aí, tanto as sebáceas, para produção exatamente de gordura, glândulas exócrinas, como também as sudoríparas. Senhor, bebe paciência, peraí. Deixa eu só editar aqui. Sudoróporas fica difícil. Sudoríparas. Pronto. Então, com isso, vocês vão ter o quê? Outras glândulas dando apoio, obviamente, porque essa glândula é exócrina, tá bom? As glândulas exócrinas aí vão ser o que? As sebáceas e as sudoríparas. Deixa eu compartilhar com vocês de novo. E daí, professor? Bem, e daí? Pronto. Nós temos também a própria ação fisiológica, como eu disse a vocês, do evento exatamente que é dos chamados hormônios esteroides ovarianos. E que são esses hormônios esteroides? A gente vai conversar mais sobre eles mais adiante, quando eu falar do ciclo ovulatório, mas eu estou falando aí simplesmente de progesterona, estou falando exatamente dos estrogênios, tá? Que vão ser produzidos exatamente a cada ciclo ovulatório.
É ele que vai dar o quê? Como eu disse a vocês, as marcações, a estruturação corporal, exatamente o que do que é uma mulher. Então, com isso, você tem o quê? A estruturação física, né? Óbvio. Então, com isso, vai ter o quê? Gordura corporal depositada em locais específicos, crescimentos, obviamente, de pelos em determinados pontos, diferentes dos homens. O libido também associado também, esses picos, obviamente, hormonais aí, vai estar associado com isso, né? E é claro, como eu falei vocês, também o desenvolvimento das mamas em função disso. E daí, professor? Bem, e daí? E daí a gente começa agora a falar dos meninos. Nós, meninos. Então, o que acontece? Você exatamente começa a descrever todos os eventos associados a aparelho reprodutor masculino. E aparelho reprodutor feminino? Algo me perguntar sobre anatomia? Porque depois ainda vou discutir coisas, ainda muitas coisas, em relação a hormônios, ciclos, a gente ainda vai falar mais. Em relação a questões anatômicas, algo a falar? Aparelho reprodutor feminino, garotos, enquanto eu bebo água? Tudo certo até aí? Então, excelente significa que está muito fácil, muito mole. Pode continuar, professor. Então, vamos embora. Como eu estava falando, temos, obviamente, o dimorfismo aí, o outro dimorfismo, que é o que? Ligado a homens. Então, com isso, o que acontece? Você tem a genitália externa, que ela é determinada exatamente o quê? Pela estrutura, que eu vou mostrar já já para vocês, que é o pênis e o próprio saco escrotal em si, tá bom? Onde vão estar o quê? Localizados, certamente, os testículos. Você vai ter algumas, nas vias internas, você vai ter esses testículos exatamente comunicados por uma série de itens, que eu vou mostrar parte a parte. Nós temos lá o epidídimo, depois os chamados ductos, tá bom? Que é o deferente ou ejaculatório, que vão se juntar à uretra. E aí vem uma pequena adenda aqui. Certamente, a questão de aparelho reprodutor masculino, essa via de passagem de gameta masculino é a mesma via de passagem de excretos. Então, na mulher, não, você tem isso separado. Ducto, obviamente, excretor, separado do ducto reprodutor. Uretra, vagina. Já no caso do homem, não. Tudo se junta, obviamente, na região peniana em função disso. Tá bom? E a gente vai ver isso já já. Você ainda tem as glândulas anexas, bastante importantes e relacionadas ao próprio evento do sêmen. São elas que vão manter a questão da integridade dos gametas masculinos. São elas que vão garantir exatamente os eventos associados à questão exatamente de quê? Dessa perpetuação, eu diria assim, exatamente desse desenvolvimento dos gametas. Porque os gametas têm uma pequena questão. Deixa eu ver se já tem uma figura. Ah, tem. Ótimo. Quando os gametas passam por aqui, exatamente o quê? No canal da uretra, o que acontece? Essa região já está o quê? Ácida. Por que ácida? Porque exatamente a urina passa por aqui, pela região peniana. Então, mata. Essa acidez exatamente vai matar os gametas masculinos. Então, a questão de você ter as chamadas glândula bulboretral, a questão exatamente do quê? Da vesícula seminal. E, é claro, também, em função de você ter a próstata, você tem essas três glândulas garantem a sobrevivência exatamente dos eventos do que gaméticos. E tem um detalhe, tá? Você tem uma grande quantidade de gametas sendo produzidas. A gente vai ver isso aí já já. O que acontece com isso? Você não tem a cada ciclo ovulatório como a mulher liberando um único, o que? Ovócito. No caso do homem, a cada ejaculação, quando começa a produção, você libera a cada ejaculação mais de 500 milhões, quase 500 milhões, dá 400 e poucos milhões de gametas. Então isso garante exatamente que morra a gameta, que vá a gameta, que a gameta mude de direção, não vá, não consiga nadar até a direção ao ovócito, mas pode estar certo. Basta um. Basta um único gameta para poder certamente ser lá o premiado, o único local para eles poderem encaixar lá, obviamente em função do ovócito. Vocês vão ver que esse vestibular é o mais difícil que existe no planeta, né? São 400 milhões para uma vaga. Então, com isso, continuando a ideia, o que acontece? Vesícula seminal, próstata e glândulas bulboretrais vão garantir exatamente esse suprimento de quê? De nutrientes, de eventos de alcalinização. Por que alcalinização, professor? Porque o pH aqui vai estar baixo, vai ter um pH ácido. Se você passar o gameta por aqui, ele morre, tá bom. Mas, exatamente a ideia do próprio sêmen, ele vai garantir o quê? A questão do sêmen, ele garantirá exatamente o quê? A alcalinização desse tubo de passagem. Isso vai ser bastante interessante para que você tenha exatamente esse processo de proteção em virtude disso aí, tá bom?
Deixa eu aproveitar. Deixa eu aproveitar até que está aqui. Depois eu vou falar mais disso, mas deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Repara uma questão anatômica que eu estava inclusive destacando lá na região da clitoriana. Repara que você tem aqui, ó, os corpos cavernosos, similar ao que você tem também lá no clítoris. Ou seja, essa região aqui é que vai exatamente se encher de sangue, em função exatamente da vascularização. Então você tem estímulos do sistema nervoso, tá bom? Que vão fazer com que você tenha aqui a ereção da própria estrutura. Você também tem o quê? Estruturas no próprio quê? Estrutura na própria estrutura clitoriana, que apresenta a mesma coisa que eu falei lá. Ou seja, uma estrutura de glândula, uma estrutura exatamente o quê? Tecidual, que lembra muito exatamente o quê? Por isso que a gente fala que é um pênis evoluído, que a própria estrutura em si tem esse aspecto. Então, com isso, com a genitália externa, pênis e, é claro, o local da bolsa escrotal, você tem a parte externa, onde você tem a mesma junção via o quê? Sistema excretor, porque aqui você vai ter exatamente um pouco mais acima a questão do quê? Da questão da bexiga, né, associada ali próxima. Você vai ter a liberação pelo mesmo canal, tanto que de gametas, como também da própria urina em si. Isso tudo vai te garantir o quê? Aqui, repara, ó, a bexiga urinária bem aqui. E aqui você vai ter os ductos vindo lá dos rins. Então, com isso, nesse canal, você sempre vai ter um controle de passagem, tá bom? Certamente, quando passa os gametas, a urina não passa, em virtude disso aí. Existe um controle do sistema nervoso e, consequentemente, você vai ter o quê? A migração dos gametas por essas regiões. Vamos falar aí de cada uma dessas partes aí nos próximos slides. Perguntas? Alguma coisa, meninos? Tudo certo? Não fiquem tímidos. Essa aula é exatamente discutir coisas. Então, por favor, tendo dúvidas, me interrompam, perguntem. Vamos lá. Testículos. Vamos começar por aí. Você tem lá os chamados túbulos seminíferos. O que tem os túbulos seminíferos? É aí exatamente que acontece aquele evento que eu estava chamando de espermatogênese. O evento espermatogênese vai ser muito importante em função disso. Por quê? A espermatogênese vai gerar exatamente o quê? Os milhões de gametas que você tem o quê? A cada ejaculação do indivíduo do sexo masculino. Isso é importante porque esses gametas, aí sim, a gente pode falar, o homem produz os gametas masculinos. Ponto. A mulher não. A mulher não produz. Já vem com todos eles prontos. Então, a cada ciclo ovulatório apenas faz o quê? Um amadurecimento do chamado folículo ovariano. Então, nos túbulos seminíferos, que estão aqui espiralizados, aqui envoltos, tá bom? Vai ter o quê? Uma produção e, é claro, você vai ter células aqui de apoio, bem importante, as chamadas células de Sertoli. As células de Sertoli, tá bom? Elas vão fazer com que haja o quê? Elas vão proteger, vão nutrir, inclusive, são elas que são estimuladas por um hormônio, tá? Que a gente vai ver depois, que é o chamado FSH. O FSH, o hormônio folículo estimulante, tá? Ele vai garantir exatamente o quê? As produções desses itens para as células de Sertoli, garantindo a nutrição exatamente de quem? Dos gametas masculinos. Já as células de Leydig, tá bom? Também conhecido como células intersticiais, produzem o quê? Testosterona. Mas essas células vão ser estimuladas por um outro hormônio, chamado hormônio luteinizante. O hormônio luteinizante, o LH, garantirá o quê? A produção desse hormônio, que é um hormônio masculinizante, né? A testosterona, garantindo exatamente o quê? As estruturas, obviamente, o quê? Das características masculinas. De repente pode estar passando pela cabeça de vocês, né, meninos e meninas, o seguinte: mas professor, FSH e LH não é o mesmo que atua lá na mulher? Eu vou te dizer, sim, é. Por isso que lá na hipófise, a gente vai ver depois, existem os chamados hormônios gonadotrópicos. Quem são os hormônios gonadotrópicos? A própria palavra gonadotrópico fala isso. Gônados vem de gônada. Trópicos é de movimento. Então você tem o quê? Hormônios que vão em direção às gônadas. Quem são as gônadas? Feminina, ovários. Masculina, estamos falando de quem? Testículos. Então, essa ação do FSH e LH só vai diferenciar pelo quê? No local, na estrutura de qual indivíduo nós estamos falando. Se é do sexo feminino ou se é do sexo masculino. Tá bom? Então, esquece isso não. Então, o hormônio folículo estimulante vai atuar nessas células de Sertoli, tá bom? Garantindo exatamente essa produção de espermatozoides. E você vai ter o quê? O estímulo de quem? Do LH, hormônio luteinizante,
tá? O FSH, não me lembro se eu falei, mas é folículo estimulante. O hormônio folículo estimulante, tá? Até ajuda a lembrar lá da mulher, né? Que eu falei que os folículos amadurecem, mas no caso do homem, ele atua onde? O folículo estimulante, o FSH, nas células de Sertoli. Já o hormônio luteinizante vai atuar aonde? Nas chamadas células intersticiais. As chamadas células intersticiais, ou também conhecidas como células de Leydig, vão exatamente ser as produtoras de testosterona pelo estímulo exatamente desse LH. Perguntas? Não? Senhora. E daí, professor? E daí, quando você repara exatamente, quando você faz um corte histológico do próprio túbulo seminífero, tá? Lembre-se, a velha laranja. Você pegou, tá com uma laranja na mão, fez um corte, está olhando a banda da laranja. Olha ela aqui. Exatamente aqui. Então você consegue ver, depois eu vou mostrar isso também em microfotografia, tá bom? Depois, quando a gente mostrar lá as aulas de anatomia, quando eu der a última aula de prática de anatomia online, tá bom? As aulas online, de práticas. Vou mostrar isso aqui para vocês depois. Então vocês têm aqui, ó, o túbulo seminífero cortado, e você vendo aqui, ó, os espermatozoides, né? Uma farta, obviamente que é quantidade aí de células germinativas em função disso, tá bom? Garantindo exatamente a nutrição disso aí. As células de Sertoli, como eu falei para vocês, que vão ser importantes para a nutrição, por isso que elas estão aqui dentro, ó, as células de Sertoli, garantindo a nutrição dos nossos amigos aqui. É claro, e o lumen de passagem, que é o lumen por onde você vai ter a passagem de quem, meninos? Aqui, exatamente do testículo, em direção ao quê? O epidídimo, onde vai acumular, depois pelo quê? Depois a gente vai mostrar também, etapa a etapa, o ducto diferente, tá bom? Em função disso aí, passando, obviamente, sendo apoiado tanto pelo que? A glândula bulboletral, a próstata, as glândulas anexas, a vesícula seminal e, é claro, conduzindo até a uretra, para depois, quando a gente falar de fecundação, eu vou te explicar isso aí com mais calma, eu vou te dizer como isso tudo acontece. Bem, é daí. Tudo isso aí, e daí, faz com que você tenha o quê? O epidídimo, aqui, ó, falando da outra parte que eu estava falando para vocês agora. Pois garantir exatamente o quê? O armazenamento e o amadurecimento dos espermatozoides. Então, com isso, quando você os produz, você dá exatamente uma série de nutrientes, aí eles vão sendo desenvolvidos. Eles passam por divisões celulares. E lembre-se de uma coisa, nós estamos falando de gametas. Esses gametas, simplesmente, eles carregam, transportam o quê, garotos? Depois a gente vai mostrar isso mais à frente para vocês. A metade do número de cromossomos do indivíduo. O que é o número de cromossomos? Vamos lá. Acho que vocês todos são calouros, alguns de vocês são calouros. Deixa eu explicar isso para vocês, que depois vocês vão ver isso mais adiante em genética. O que acontece? Quando a gente fala de gametas, meninos, sempre um gameta tem uma característica. Ela transporta metade do padrão cromossômico do indivíduo. Ou seja, nós todos, homens, mulheres, temos 46 cromossomos, tá bom? Esses 46 cromossomos, só um minuto. Perdoe. Esses 46 cromossomos, tá bom? 44 deles são chamados autossomos. Esses 44 autossomos são o quê? São exatamente cromossomos que estão responsáveis pelo quê? Cor do cabelo, a questão exatamente o quê? A posição dos nossos órgãos, a questão, por exemplo, de produção de determinados elementos orgânicos. Tudo isso são os autossomos. Desses autossomos, 44, nós temos o quê? Não falei que eram 46? Você tem o quê? 2 sexuais. Que no homem é o XY e na mulher é o XX. Então, com isso, o que vai acontecer? Os cromossomos sexuais vão ter as particularidades exatamente garantindo o chamado sexo cromossômico, porque por mais que você fale que é isso, aquilo, que é assim, assado, tem certas coisas que não se mudam na natureza. E uma delas são os cromossomos. Ponto. Homem é XY, mulher é XX. Então, por mais que você fale, é por isso, tem pensamento ideológico disso, daquilo, não interessa. Tudo isso aí fica furado quando você fala de biologia. A biologia é simples e prática. XX é mulher, XY é homem. Ponto. E o que acontece nisso aí? Com essa estrutura, você vai garantir exatamente o quê? O padrão cromossômico do indivíduo. Porém, um gameta, olha o que eu falei para vocês. Eu falei que é perpetuação da espécie. Você lembra que é exatamente o motivo da reprodução? Eu preciso, para ter um indivíduo com 46, é uma matemática bem difícil, é uma equação bem complicada. Olha só como é que essa equação. Você vem com 23 cromossomos de quem? Do homem, com 23 cromossomos da mulher.
bastante difícil, né? Junta 23 com 23, forma o quê? 46. Então, com isso, eu preciso que os gametas ovócitos, que vão ser os futuros óvulos, e os espermatozoides transportem o quê? Metade desses cromossomos. Tanto que é interessante, aparece uma coisa bastante interessante, que a gente vai ver mais adiante, mas já que eu estou comentando, deixa eu só falar fazer esse comentário. Perdão. Já que a mulher é XX, tá? Sempre ela vai ter o quê nos gametas? O quê? Sempre vão ter cromossomos X, né? E por que você não bota XX, professor? Porque é metade, né? Então, será que são 46? A metade é 23. Então, dentro de um gameta feminino, você vai ter 23 cromossomos, onde 22 vão ser aqueles autossomos, lembra? E que eu falei que certamente dá o quê? Característica, cor do cabelo, cor dos olhos, a estatura, diversos traços de personalidade, bacana. E tem um cromossomo sexual. Esse cromossomo sexual nada mais é do que o cromossomo X. Então, a mulher só tem gametas com cromossomo X sexual. Já o homem, não falei que era XY? Então, você vai ter o quê? Os 23 aí. Mas aí você vai ter opções para você. Você vai ter dois tipos de gametas masculinos. Você vai ter 22 autossomos, tudo bem, onde você vai garantir que as características do homem, cor do cabelo, estatura, personalidade, bacana, e você vai ter os cromossomos sexuais. Os cromossomos sexuais do homem não são XY, exatamente de nós, tá? Então, com isso, o que acontece? Só que vão existir o quê? Espermatozoides que vão transportar gametas com cromossomo sexual X e gametas que vão transportar gametas exatamente que vão ter o quê? Cromossomos sexuais Y. Aí sabe o que eu quero te dizer com isso? É que o homem, por uma questão gamética, é ele quem determina a sexualidade. Porque pensa uma coisa, já que você tem gameta masculino X e gameta masculino Y, quando eu junto X com X, o que aparece, meninos? Me ajudem aí, acabei de esquecer. Quando eu junto 2x, eu formo o quê? Estão aí, garotos? Estou falando com vocês. O aparelho reprodutor feminino. Eu formo o quê? Não a questão do aparelho reprodutor feminino. Eu formo exatamente a mulher. A mulher é XX. Bacana? Então, se eu junto x e y, eu formo o quê? O homem. Então, com isso, exatamente, o que vai acontecer? Você vai originar exatamente a estrutura não, o indivíduo do sexo masculino e o indivíduo do sexo feminino. Quem é que proporciona isso aí? O homem. Porque o homem exatamente tem o quê? Dois cromossomos sexuais diferentes, X e Y. A mulher não. Tem exatamente uma homologia. Tem exatamente o quê? Dois cromossomos iguais sexuais, X, X. Entenderam o que eu falei enquanto eu boto aqui o pessoal para dentro? Vamos pensando aí no que eu estou falando. Tá claro? Sim. Todos? Então vamos nessa. Se tá claro o que eu falei, vai-se embora, Marcos. E daí, professor? Bem, e daí eu te conto mais. Tá esquentando. Tá esquentando. Vamos nessa. Então quer dizer, então, que a questão exatamente da sexualidade cromossômica é determinada por quem? Pelo homem? Isso mesmo. Porque exatamente você vai ter o quê? Gametas. Lembre-se, olha o que a gente estava falando. Indivíduos, homens e mulheres, tem 46 cromossomos. Bacana. Já que um gameta transporta 23, até para ter um indivíduo, eu preciso o quê? Somar 23 com 23. Aí eu vou ter 46. Ótimo. Então, com isso, o que vai acontecer lá? Já que a mulher só vai ter cromossomos sexuais X, porque ela é o quê? X, né? Lembra que você só tem um par de sexuais para a mulher? No caso do homem, você vai ter um par de sexuais XY. Então, com isso, esse par dele, você vai ter gametas que vão transportar cromossomos X e gametas que vão transportar cromossomos Y. A depender de que eu junte, aí eu posso ter XX ou XY. Sempre vai ser assim, tá? E isso vai dar variabilidade. A graça exatamente da genética é isso, que eu tenho milhões de possibilidades para isso aí. Tá? Não é apenas a questão de pensando em cromossomos sexuais, não, mas a variabilidade genética em função das cargas, exatamente, que a gente pode juntar em função disso. Isso é muito interessante quando a gente pensa exatamente, às vezes eu até brinco, na questão da própria escolha. Porque você fala assim, eu falo sempre que
que o indivíduo, o que acontece? Você tem os machos e fêmeas, então você olha na natureza. Os pássaros procuram lá, por exemplo, os machos lá mais com cores, etc., chamam e atraem as fêmeas. Ou então, você de repente tem duelos entre os mamíferos lá, os mais fortes conseguem ter o harém, lá com os leões, mas assim, o homem e a mulher, querendo ou não, há um ritual. Há um ritual que, por mais que você não perceba, ele existe. Existe exatamente por quê? Sempre. Ana Rosa. Sempre, meninos e meninas. Por mais que vocês digam que não, isso vale não só para as meninas como os meninos. Por mais que você fale que nada, isso não acontece. Acontece sim. Aí que não entrou. Acontece sim. Há um processo de escolha. E é óbvio esse processo de escolha, né? Você pensa uma coisa, você não vai querer que seja aquele cara chato para ser lá mala, ser o pai do seu filho, né? Você vai dizer, poxa, peraí, tanta gente por escolher no mundo, vou escolher esse? Não dá. Mesma coisa vale para o outro lado, né? Eu não vou querer essa menina que, de repente, tem um pensamento totalmente diferente do meu. Então, com isso, sempre a gente tenta buscar o quê? Os homólogos, ou então, se não procura pessoas iguais, que às vezes também não é muito bom, né? Fica meio chato, né? Meio monótono, né? Tem que ser um pouco diferente, né? Para os dois se somarem, né? Para poderem crescer. Isso é bacana numa relação. Então, esses indivíduos, exatamente, buscam isso aí. Isso é natureza. Isso é exatamente comportamento de junção. Exatamente faz com que você tenha o que? A possibilidade aí de juntar os melhores padrões em função disso. Nossa, não está conseguindo entrar a moça aqui. Daqui a pouco ela entra. Então, como eu estava dizendo, pede para a menina daqui a pouco, a Rosane, ver se ela fala alguma coisa aí, para ver se ela entra aí. Entra de novo com a senha dela. Então, como eu estava dizendo, só para poder continuar. Então, como eu estava dizendo, o que acontece, meninos e meninas? Nós sempre, tá bom? O ser humano, desde que homem é homem, desde que a questão exatamente evolutiva, apareceu o Homo sapiens lá na face da Terra, ele sempre escolhe. E não é questão só do homem, não, tá bom? Eu sempre digo o seguinte: a mulher é quem escolhe. O homem acha que escolhe alguma coisa, o homem não escolhe nada. Ele pensa que escolhe. Até a testosterona, acho que está na cabeça dele, ele sempre fala assim: não, eu que mando. Ele pensa que manda. A gente pensa que manda. Não existe isso. Tá? Eu sempre digo isso. Eu sou muito dessa teoria. A mulher escolhe e escolhe bem. Ela sabe escolher muito. Nem sempre tão bem, mas às vezes escolhe. Então, com isso, o que acontece no meio dessa história? Esses padrões genéticos são forçados. Você tem o quê? Obviamente você tem a questão de você não tem lá homens com pluma, nem saindo embolando lá, igual parecendo um cabrito montês com o outro por causa da fêmea. Mas tem padrões exatamente que de convencimento. Né? Padrões, obviamente, aí que entram no meio para ter exatamente essa junção. Ou seja, essa soma. Que no final vai combinar, às vezes, combina, né? Depende do padrão familiar, você vai combinar o quê? Com a questão dos filhos. Os filhos são exatamente o quê? Essa junção da melhor, o quê? Acúmulo de eventos genéticos que você tem do sexo masculino com o sexo feminino. Essa é a grande verdade. Porque há uma tendência natural, há exatamente um evento. Eu vou contar umas histórias, deixa eu chegar em hormônios, que eu vou falar melhor isso. Quando eu chegar o processo ovulatório, eu vou contar umas historinhas para vocês aí, bem interessantes, que vai dar embasamento para isso. Mas pode estar certo. Sempre existe uma tendência biológica exatamente nessa soma. A gente sempre busca o melhor. Pode estar certo que você não vai escolher qualquer um, isso vale tanto para um lado como o outro, para ser exatamente aquela pessoa que vai te acompanhar ali, vai estar junto do teu lado, vai estar faça chuva, faça sol, e por aí vai. Bem, com essa ideia, você tem, continuando com esse amadurecimento dos gamentos masculinos, o que acontece? Você tem lá a própria estrutura do epidídimo. Olha ele aqui, o epidídimo. Onde você vai ter o quê? A migração das células, depois de amadurecer, vão ser acumuladas. Por isso que sempre a gente diz o seguinte: você tem um acúmulo de células, eles vão ser liberados, a gente vai ver isso depois, mas sempre você tem um preparo prévio de toda a passagem. Por isso que, geralmente, na própria evento de ejaculação, você tem o quê? Primeiro a saída um pouco de sêmen. O sêmen prepara não só o ducto por onde ele vai passar, que é a própria, deixa eu mostrar aqui um pouquinho mais atrás, da própria uretra, como também esse mesmo sêmen vai preparar a mulher. Porque lembre-se, você também tem uma região que vai ser hostil, que depois eu vou te explicar, da acidez da mulher, caso ela não esteja no período ovulatório.
A gente vai conversar um pouco melhor sobre isso. Então, com isso aí, você permite que haja o quê? Uma condição adequada para que boa quantidade desses espermatozoides possam vencer aí esse tal vestibular e chegue lá junto lá o tal do, obviamente, do evento ovulatório. E daí, professor? E daí, você ainda tem aí, ó, os ductos, onde eu vou permitir essa passagem, tá bom? Então você vai ter o caldo ducto deferente, que vai te ajudar muito nisso aí, porque ele vai fazer a parte inferior aqui do epidídimo, tá bom? E vai conduzir até o chamado ducto ejaculador. O ducto ejaculador é onde vai levar exatamente os milhões de espermatozoides para isso aí, tá? Isso tudo, garotos, estejam certos de uma coisa, só começa na adolescência. Ponto. Então, essa produção exatamente de espermatozoides, de gametas, ocorrerá na adolescência. No caso da mulher, apesar de ser na adolescência, só um minuto. Vocês vão ter aí a questão desse amadurecimento do folículo, exatamente em virtude também, em função dos hormônios sexuais. Tanto vale para homens como vale para mulheres. E esse ducto ejaculador, no caso, obviamente, do homem, leva em direção à tal da uretra, onde você vai ter a própria micção, essa uretra que exatamente faz a micção em função da urina, né? Onde você faz exatamente um jato de micção, e a própria ejaculação em si, que é a liberação do quê? Do evento certamente gamético, que vai ter o quê? Nessa saída aí. Como eu disse a vocês ainda têm a questão da região prostática, a glândula próstata, que vai garantir também a composição desse sêmen, tá bom? Então, com isso, você aumenta o volume desse sêmen em função disso e faz com que você tenha o quê? A liberação desses eventos, obviamente aí protegendo os espermatozoides. A gente vai falar um pouco mais do sêmen, a gente não acabou não. Vamos falar exatamente que tem uma série de componentes químicos bastante importantes dele, tá bom? Para garantir, obviamente, da sobrevivência dos senhores zoidinhos, né? Os senhores espermatozoides, né? Em função disso. A camada esponjosa, que eu falei para vocês, que é exatamente em função do próprio homem ser muito mais... Por isso que existe aquela famosa história, né? O homem é muito mais visual. Então, com isso, a própria questão da ereção em si é associada ao sistema nervoso autônomo. Então, ele tem exatamente essa estimulação que é muito mais fácil em função do quando comparado com a mulher. Tanto uma coisa como outra, apesar que os dois estruturas são as mesmas. Mas a mulher certamente leva um pouco mais de tempo em função disso aí, dessa estimulação. Por isso que certamente os rapazinhos não podem ser coelhinhos, né? Então tem que ter muito cuidado com a sua parceira em função disso aí. Sempre isso é bastante importante informar isso aos rapazes que têm as suas parceiras. Bem, e daí que tudo isso aí te leva às glândulas anexas, que nós estamos falando. Então, continuando, nesses aspectos, você tem lá a vesícula seminal. A vesícula seminal, como eu disse a vocês, está nessa parte exatamente posterior, inferior à bexiga, tá bom? Então, com isso, você vai ter o quê? Olha o que eu falei para vocês. Os fluidos que tem ali vão ser muito importantes, tá? Eles vão te ajudar exatamente ao quê? A uma neutralização da região da uretra masculina e da genitália feminina. Então você vai permitir que haja exatamente o quê? Uma alcalinização. Você aumente um pouco esse pH. Não chega a ficar muito alcalino, não. Mas pelo menos você eleva um pouco mais esse pH, que está muito ácido, tá bom? Em função da própria urina. Claro, você vai ter uma composição ali. Ela simplesmente faz boa parte da composição do sêmen, onde você vai ter nesse sêmen frutose. É um açúcar, para quem não lembra mais lá das aulas de celular, ou melhor, vocês vão ver ter isso em aula de... Bom, na celular você fala por causa de estudando glicídios, mas vocês vão ver muita frutose também quando estudarem aparelho digestivo, na absorção. Então, frutose é um monossacarídeo de fácil absorção. E como essas células precisam nutrir-se, porque os espermatozoides eles nadam muito rapidamente, precisam girar exatamente o que? As caudas, depois a gente vai ver isso, exatamente deslocar de uma forma rápida. Então, em função disso aí, o que vai acontecer? Você vai ter eventos de estimulação, e esses eventos de estimulação estão associados ao açúcar, tá bom? Tem aí também as prostaglandinas, que são elementos químicos, tá? Que estimulam também, são produtos produzidos pelas membranas celulares, que são produzidos e liberados aí pela própria, pelas células, tá bom? Pelas células exatamente dessa região, para estimular
a natação do próprio espermatozoide em si, e tem proteínas coagulantes, que a gente chama de coagulantes, para que não haja o quê? Uma retenção dos espermatozoides. Então, ela favorece exatamente essa natação em função disso. Junto a isso, a vesícula seminal, você ainda tem a próstata. A próstata, ela vai estar próxima exatamente à bexiga, tá bom? Em formato, uma estrutura um pouco mais anelar, e você também vai compor isso aí de eventos muito importantes, ou seja, fluidos, onde você vai ter ácido cítrico, enzimas digestórias, por que tem esse ácido cítrico e enzimas digestórias? Porque às vezes, o que acontece? Você tem células no meio do caminho, tem exatamente outros eventos. Então ajuda a liberar, como se fosse liberando exatamente a passagem. Então ele vai fazer 25% do sêmen, você vai ter isso. E a terceira glândula de apoio no meio dessa história é o quê? A glândula bulboretral. Ela é inferior à próstata, tá bom? E aí, consequentemente, vai te ajudar, olha a alcalinização que eu falei aqui, ó, exatamente aumentar esse pH. E um muco também protetor, obviamente, em função dessa passagem. E aí, é claro, temos lá o próprio sêmen, propriamente dito, que é um conjunto de coisas mais espermatozoides. Eles giram em torno de um volume em torno mais ou menos de 2,5 a 5 ml, tá bom? Com uma média aí que vai de 150 milhões de células. E lembrem-se, esses 150 milhões de células é mais ou menos por ml. Então, com isso, pense que tem bastante célula aí para dar e vender, para chegar até o final, objetivo final. É claro, tudo isso faz com que você o quê? Com esse semi-transporte esses espermatozoides para seu objetivo em função disso aí. Outra coisa, quando você repara na própria estrutura, o que a gente estava falando agora, na própria estrutura pelviana, ela é o quê? Muito mais protegida quando vocês comparam com a estrutura vulvar, obviamente, da mulher, né? Lembra que eu falei que você só tem lá pequenos e grandes lábios? Repara na estrutura peniana. Você simplesmente tem aqui, ó, um pouquinho antes. Você tem uma grande distância, certamente, o quê? Das regiões, obviamente, que das estruturas de urina, da urina, né? Bexiga, etc. E a própria distância muito grande da estrutura gamética, né? Onde produz gametas lá nos testículos. Você tem aqui, obviamente, estruturas que com isso garantem, mas também há um cuidado que o homem deve ter, obviamente também com o seu próprio aparelho reprodutor, em função disso, e era formado por duas grandes regiões. A estrutura, obviamente, que é chamada de raiz, e o corpo. Tá? Isso aí é formado exatamente por quê? Grandes espaços, exatamente chamados corpos cavernosos, que são altamente irrigados. Aqui embaixo você vê a uretra, né? Na passagem, é um corte transverso. Então, com isso, como é um ambiente vascularizado, né, como eu falei para vocês, essa vascularização, para favorecer exatamente o deslocamento dele, a ereção em si, depende muito de estímulos o que é do sistema nervoso autônomo. Então, isso vai garantir exatamente esses processos de, obviamente, de ereção por parte que é do evento do sistema peniano. Vocês vão ter aí, como eu disse a vocês, olha, um próprio aumento, quando a gente fala na questão de ereção, de um volume, né, para a rigidez da estrutura em si, né? Você também, com isso, vai garantir que esses tecidos fiquem altamente o que vascularizados, tá bom? E olha os eventos que eu te falei aqui do sistema nervoso que autônomo, que são as fibras parasimpáticas, que vocês vão aprender lá que no sistema nervoso autônomo vocês têm as fibras simpáticas e parasimpáticas, com exatamente onde você libera uma série de neurotransmissores. Então, você vai ter aí produção exatamente, inclusive isso é interessante, porque as fibras parasimpáticas têm elementos exatamente de produção de gases, um deles é o óxido nítrico. O óxido nítrico ajuda exatamente esse processo de dilatação, ele entra como neurotransmissor. Então ele estimula exatamente esses locais, que também apresentam o quê? Uma parte de musculatura lisa, né? Então com isso está havendo uma dilatação, uma distensão dos vasos, e permitindo a entrada do sangue. Então com isso você vai ter o quê? Compressão das veias, tá bom? Que pode também depois, com isso, depois com o passar do tempo, diminuir, obviamente, a tua própria estrutura do órgão em si, tá? Aqui o que eu falei para vocês, ó, dando mais detalhes, né? As células de Sertoli, onde vocês vão ter o que? A garantia da nutrição. Lembre sempre que esses eventos de Sertoli vão ser garantidos pelo quê? Pelos hormônios, o hormônio folículo estimulante, né? Um dos hormônios gonadotrópicos produzidos pela hipófise, tá? Então, com isso, você garante a nutrição do espermatozoide e as células de Leydig, que vão ser estimuladas pelo hormônio luteinizante, o LH, e com isso garantindo o que? A produção da testosterona, um hormônio importantíssimo exatamente para o desenvolvimento de quem? Tanto dos espermatozoides, o evento de espermatogênese, como também das características
masculinas. Alguma perguntinha, meninas, até aí, enquanto eu bebo água? Tudo certo? Todo mundo sabendo tudo de aparelho reprodutor masculino e feminino? Que coisa boa. Então tá bom. Está tudo bem, vamos embora. E aí, professor? Aí, ó, só para fazer mais uma, dar uma apoiada no que foi falado, o sêmen que eu disse para vocês, ó, substância mucósa, questão de frutose, tudo isso garantindo que a nutrição dos espermatozoides. Você tem certamente aí a questão da próstata, obviamente, e glândulas bulboretais garantindo tudo isso. Olha a elevação do pH que eu disse para vocês. Ele passa exatamente para uma faixa um pouco mais alcalina, em função disso, né? Sai do ácido, né? Do ambiente ácido, garantindo isso. E é claro, esse percurso que acontece, onde você tem o quê? A produção dos espermatozoides nos túbulos seminíferos, tá bom? Com isso acumula-se no epidídimo, segue, obviamente, pelo quê? Pelo canal deferente, indo, obviamente, migrando, indo em direção que passando também próximo às glândulas anexas, né? Seguindo aí em direção ao quê? Aos canais ejaculatórios, tá bom? Ducto ejaculatório. Aqui a questão, inclusive dá para vocês verem aqui, ó, a questão da bexiga, tá bom? Se comunicando aqui exatamente posteriormente com a uretra. Por isso que você vai ter que até alcalinização. Por isso que a questão da vesícula seminal, a glândula bulboretral e a próstata ajudam a alcalinizar todo esse processo aqui. Então isso segue em direção à uretra e com isso vai ser o que? Devidamente expulso, obviamente, daqui. Aí, é claro, existem alguns fatores aí que dá para a gente comentar aqui, algumas coisas, né? Eventos, por exemplo, que estão associados à própria anatomia. Então, essas questões de infertilidade, muitas vezes tá muito, pode estar associado tanto à anatomia como caracteres, questões, obviamente, hormonais. E é óbvio, né? Não tem que ter essa besteira que às vezes as pessoas têm, dizendo, é culpa da mulher, né? Isso aí, apesar que a gente acha até que é bobagem, que hoje em dia isso não existe, mas certamente a gente tem uma grande população ainda iletrada aí, e é claro, fica atribuindo uma culpa que não existe ao sexo feminino. É claro, a mulher não é Virgem Maria, então há uma participação tanto de que do homem como da mulher para que haja o evento da reprodução. Então, é claro, os dois vão participar, obviamente, desse processo. Então, você pode ter aí, por exemplo, eventos ligados à mulher, eventos causas ovarianas, que vão ter associações exatamente a hormônios, que às vezes por uma simples correção desses hormônios, você pode vir a ter a questão da própria reprodução. Você tem aí eventos que às vezes podem acontecer, como por exemplo, às vezes a questão de tubárias é o seguinte, às vezes você tem certos tipos de uma gravidez que a gente chama de tubária. O que é essa gravidez tubária? A célula ovo-zigoto, eu vou te mostrar depois, ela implanta naturalmente aonde? Lá no útero. Mas o que pode acontecer? Você pode ter um desvio de sair um probleminha em que essa célula ovo-zigoto não se desloque depois da fecundação em direção ao útero e se instale lá na trompa de falópio. É óbvio, essa estrutura não é adaptada para acolher essa célula ovo-zigoto, seu desenvolvimento, né, o porte do feto, e é claro, esse feto vai acabar morrendo em função disso aí, tá bom? Então isso pode acontecer. E é claro, às vezes, a questão da passagem do ponto chamado endocérvix, também às vezes você pode ter ele muito estreito, algum evento assim, às vezes é necessário fazer cesariana, coisas do meio, do gênero, tá? Você pode ter também aqui aí, eventos associados, também essa união espermatozoide e óvulo, então com isso, o que acontece? Por isso que existe a fecundação in vitro, né? Que você prepara exatamente você faz essa fecundação entre espermatozoide e óvulo, fora, obviamente, que do evento do ambiente uterino. Deixa só um minutinho, meninos, deixa eu só ver aqui. Eu acho que tem alguém perdido aqui, coitado. Rosane tá aqui, coitado. Deixa eu botar ela aqui pra dentro. Peraí. Senhorita Rosane. Esse celular vai agora. Então, como eu estava falando, você tem esse próprio acolhimento aí. Só um minuto, crianças. Tem esse acolhimento, obviamente, aí feito, tá? Essa junção feita in vitro, né? Em laboratório, e depois você pega essa célula ovo-zigoto e transfere isso para a mulher. Você pode implantar depois no útero da mulher e o processo corre naturalmente nisso aí. Mas, como eu disse, também os meninos
participam, pode acontecer exatamente eventos associados a homens. Então, às vezes, você pode ter o quê? Problemas na produção de gametas, às vezes pode ter eventos associados a esse potencial, a questão de fertilidade. Então, às vezes, fertilidade é muito confundida, tá bom? Com a questão exatamente de eventos de virilidade. Como assim? Vamos traduzir isso para vocês. Fertilidade é quando você produz gametas. Virilidade é a questão de você ter ereção, hormônios, tudo isso. O indivíduo pode produzir lá o sêmen, com o quê? Via glândula, a próstata, vesícula seminal, porém, pode ter uma ausência total aí de espermatozoides, é o que a gente chama de azospermia, tá? Então o indivíduo simplesmente produz o líquido seminal, mas não produz o gameta. Então isso pode acontecer, e obviamente aí você tem que fazer um estudo, ver qual seria a possibilidade aí de poder corrigir isso aí e alguns outros itens. E tem uma doença que é muito comum, que nos homens, que a gente chama de varicocele, tá? Que é um processo de vascularização, tá bom? Que acontece nos testículos. Então, com isso, o que acontece? Pode reduzir essa quantidade de produção de gametas. Então, como eu disse, essa quantidade é grande, lá 150 milhões por ml, exatamente para quê? Para que haja o processo todo de transporte até a chegada na mulher. Então é necessária essa quantidade grande por N eventos que depois eu vou mostrar para vocês em função de barreiras. Então, às vezes, a varicocele ela é facilmente corrigida também, ela pode ser corrigida aí através de processos de uma pequena intervenção cirúrgica, tá bom? Quando ela é feita, obviamente, mais precocemente. Então, tudo isso aí também é possível de ser corrigido em função disso aí, tá? É aqui você vendo exatamente a estrutura em si, tá bom? Você tem essa vascularização, mas isso pode ser removido, tá? Mas geralmente é interessante que faça logo, porque você tem aqui essa região onde você tem o quê? O testículo, né? E o que? O epidídimo. Então você tem que remover logo, por quê? Para ver que haja, para que ocorra a passagem dos espermatozoides. Porque caso contrário, obviamente, isso não está associado à potência sexual, tá bom? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá? Aqui simplesmente a produção de gametas. O indivíduo pode ser o quê? Pode ter toda a questão da ereção, toda a questão de produção hormonal, tudo bonitinho, porém a produção gamética não é possível, porque exatamente você tem o que? Esses eventos aqui de estrangulamento, né? Em função disso aí, né? Questão exatamente dos vasos em si, tá bom? E isso é que eu tinha para falar para vocês hoje, em função exatamente da parte anatômica. Na semana, vocês querem esclarecer alguma coisa, garotos? Falar alguma coisa, comentar alguma coisa, etc, etc, etc? Certinho. Esse silêncio significa tudo bem, entendi tudo, tá tudo mole, tudo tranquilo? Hein, garotos? Vocês estão aí, meninos? Em Dona Priscila, Dona Camila Weber, Dona Senhora Alisson, Dona Camille, Dona Daurineia, Fernanda, Guilherme, Joyce, Juliana, Luana Coutinho, Menene, Priscila, Rosiane e Rosane. Tudo certo, meninos? Tudo bem? certinho. Então tá bacana. Se tá tudo no lugar, tudo Até certinho. então, professor, tudo caminha. Tudo importante caminhar. Tem que caminhar sempre para frente, né, Dona Juliana? Isso aí que importa. Então, semana que vem, garotos, vamos ver exatamente os aspectos hormonais disso aí. Agora a gente vai começar a falar exatamente o quê? Dos eventos de ciclo ovulatório e de espermatogênese. Então, dê uma olhada nisso, essa parte anatômica. Eu acho que, inclusive, já disponibilizei tudo para vocês lá em relação a slides. Dê uma olhada nisso, dá uma sedimentada nisso aí. E aí a gente vai conversar depois agora eventos bem interessantes que envolvem exatamente essa produção e essa ação hormonal, tá? Para a gente poder fazer um entendimento disso. E aí fica melhor do que eu agora jogar em hormônios, que a gente tem agora, tá com um tempo mais tranquilo, dá pra gente fazer tudo isso aí. Tá bom assim? Então, meninos... Ah, sim, deixa eu perguntar, a velha pergunta, que tem gente na taxa... Ontem tinha gente chegando nas turmas, tem alguém novo por aí? Alguém que chegou agora? Como é que tá a vida? Ou todos de sempre? Silêncio, pelo jeito, todos de sempre. Então, tá bom. Então, se tá tudo certo, vamos lá. Senhorita Priscila, Dona Camila Weber, Senhor Alisson, Dona Camille Vivekananda, Senhorita Daurineia, Fernanda, Guilherme, Joyce, Juliana,
Ana Araújo, Luana Coutinho, Neilene, Priscila, Rosiane e Rosane. Excelente semana para vocês, meninos. Fiquem com Deus, se protejam e a gente se vê Eu também, com fé em professor. Deus. Muito obrigada. Eu que agradeço, como sempre, a presença de vocês. Uma satisfação trabalhar com vocês. Professor, obrigado. Valeu. Tchau, boa noite. Forte abraço. Boa noite para vocês todos. Fiquem bem.